Esquema elétrico é muito difícil, né? Antes de a gente finalizar, tá aqui, ó. Esquema elétrico é difícil? É exatamente aquilo que eu falei para você. É difícil para quem não estuda da forma certa. Tem gente querendo aprender esquema elétrico, né? Só olhando para a linha, não sabe o macete de estudar aquilo, como saber das siglas, né? Não sabe ali como é o conjunto de componentes, o que está conseguindo fazer, né? Aquele conjunto de componentes, o que é que realmente aquele conjunto está, né? Qual o trabalho que aqueles componentes estão fazendo ali. Então você não consegue interpretar o circuito porque você não conhece nada do circuito. Entenda o seguinte, ó, presta atenção aqui. Se você tem uma falha, por exemplo, aqui vamos supor que eu tenha um CI, isso aqui é o WCN. Vou chamar ele de WCN, que é o CI do Wi-Fi. Certo? Então a gente tem um CI do Wi-Fi e eu tenho uma falha aqui no bloco do Wi-Fi. Aqui no bloco do Wi-Fi, eu vou ter, ó, a minha CPU aqui vai estar ligado a esse CI, certo? A CPU vai estar ligada a todos os circuitos integrados. Então, minha CPU vai estar ligada aqui com algumas malhas ligadas nesse componente. Só que eu tenho uma falha de Bluetooth e Wi-Fi, beleza? Eu tenho outro componente também ligado a esse CI, que é o meu PMIC. Aqui a minha UCP. E aqui eu tenho o meu PMIC. PMIC também vai liberar algumas alimentações para ele. Então o PMIC está aqui liberando algumas malhas. E tem um outro componente também aqui, que é o oscilador, certo? Cristal oscilador. Ok? Então o meu cristal aqui, ele vai mandar a frequência de trabalho. Frequência aqui. Para ele funcionar, o CI funcionar. Só que eu tenho um aparelho que quando eu pressiono power... Quando eu clico no botãozinho lá no software, né, do aparelho para ativar o modo Wi-Fi, o aparelho não ativa, fica buscando, fica ativa, depois volta, né? E aí, o que o técnico despreparado ele vai fazer? O técnico despreparado, ele vai ver um vídeo no YouTube dizendo, ó, se tu tá tentando ativar aí e não tá ativando, então é porque o problema é no módulo. Se está aparecendo rede, mas está fraco, então o problema é na antena. Então, o técnico que ele não tem prática, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o WCN aqui e ele vai fazer uma substituição desse componente. Ou ele vai fazer um rebale e vai repor esse componente novamente. Beleza? Fez o rebale, repôs esse componente novamente, aí vamos supor que o problema ainda continua. E agora? Já troquei o CI, eu tenho um aparelho que o comportamento que está apresentando é de uma falha no CI, mas eu já troquei o CI e o problema continua. Aí, meu filho, é onde se separa os homens dos meninos, certo? Porque o técnico diferenciado, o técnico que realmente ele conhece a eletrônica de uma placa de smartphone, ele vai começar a analisar coisas que aquele que apenas trocou, para ele acabou ali a análise. Ele vai trocar um CI, ele vai botar outro CI, acabou para ele. Por quê? Porque ele não sabe mais o que fazer. Certo? O técnico que ele é experiente, ele realmente conhece da eletrônica aplicada para uma placa de smartphone, ele primeiramente, antes de trocar, mesmo tendo um tipo de comportamento que leve a crer que a falha está no WCN, né, no próprio circuito integrado, ele pelo menos ele vai fazer 3 verificações. Primeiro, ele vai analisar as saídas do Power Manage, as alimentações do Power Manage para o WCN. Por quê? Porque ele quer certificar de que o PMIC não está falhando em algum balde de solda
que está liberando alguma alimentação para o WCN, porque eu tenho capacitores aqui nessas linhas, eu tenho resistores que podem abrir, eu tenho filtros que podem romper. Então, se houver alguma falta de tensão para o meu circuito WCN, pode fazer com que esse WCN não funcione. E como é que vai apresentar no software? Se o WCN não está funcionando, vai apresentar no software ali exatamente o mesmo comportamento de que se eu tivesse aqui alguma falha exatamente no componente ou por solda fria, alguma coisa aqui no WCN. Então, o comportamento ele pode ser igual, o comportamento da falha pode ser igual, porém pode ser por componentes diferentes. E a galera o que faz? Ah, isso aqui, receitinha de bolo. Ah, tá dando isso, tá mostrando aqui isso. Vai lá e troca ele, ó. Vai resolver. Aí o cara faz uma vez e consegue resolver. Certo? Então. Aí o que acontece aqui? O cara troca o WCN, não conseguiu resolver. Ele nem mediu nada aqui. Ele não mediu foi nada. Ele só trocou o WCN. Ele vai tentar novamente. Às vezes não tem técnica também em trocar. Faz um reflow. Às vezes volta. Aí o cara, pô, eu troquei, eu fiz um reflow. Aí ele acha que todos os problemas vão ser igual. Aí ele pega um que troca o WCN, não funciona. Aí ele não sabe mais o que fazer. O técnico experiente, antes de trocar o WCN, ele já vem aqui nas alimentações do PMIC e verifica se essas alimentações estão todas chegando no WCN. Porque se eu tenho uma falha de alimentação, o WCN o aparelho vai apresentar o mesmo problema, porém a falha vai estar por PMIC, ok? Ou por PMIC ou por algum curto na linha, que pode ser que não seja o PMIC, ou algum resistor caiu na linha, enfim, vai ser por um outro componente. Mas vamos supor que eu tenho as alimentações do PMIC, está tudo ok. Ok aqui as alimentações do PMIC, certo? O que eu devo verificar? Se eu tenho frequência, meu amigo. A frequência é o batimento cardíaco desse componente, do WCN. Sem a frequência de trabalho desse componente, esse componente ele não trabalha, ele não funciona. Então, eu posso ter as alimentações presentes aqui, só que esse aparelho aqui, né, mesmo com as alimentações do Power Manager presente, se houver falha aqui na frequência, simplesmente o CI também não funciona. Beleza? Agora vamos lá. Eu tenho tensão do PMIC, certo? Eu tenho frequência do cristal, mas eu tenho algumas malhas de validação. E é aqui onde a galera se quebra, filho. É aqui onde só quem trabalha nessa parte são os técnicos que já estão no nível mais avançado. Beleza? Então, para checar essas malhas de validação, barramentos de controle, reset, habilitação, malhas de interrupção, essas malhas são digitais. E aí eu preciso ter um conhecimento básico em eletrônica digital para compreender e saber analisar essas linhas. Certo? Então, para você aprender sozinho isso aqui, você vai levar um tempo enorme.